Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, estamos de volta para mais uma aula de Química Orgânica. Pessoal, a gente já viu na aula anterior nomenclatura de alcanos, mas a gente vai estar dando continuidade na nomenclatura de hidrocarboneto. Mas a princípio, você tem que saber qual é o objetivo, nesse caso, dessas aulas que a gente vai estar aplicando durante mais ou menos 4 ou 5 aulas que a gente vai ter falando sobre nomenclatura de hidrocarboneto. Qual seria o objetivo? Seria demonstrar como são atribuídos os nomes aos hidrocarbonetos de acordo com a IUPAC. Então, a gente vai demonstrar para você como é que esses nomes eles são atribuídos de acordo com a União Internacional de Química Pura Aplicada, que você já aprendeu, que é ela que normatiza, ela que vai dar regras para que nós venhamos nomear os compostos orgânicos. Quais as habilidades você vai ter que ter, pessoal? No caso, você vai ter que reconhecer e diferenciar os nomes dos compostos orgânicos. Então, uma das habilidades que o aluno vai adquirir é que ele vai ter que aprender, nesse caso, reconhecer e diferenciar o nome dos compostos orgânicos. Qual seria a competência? Compreender e desenvolver conhecimento científico quanto à nomenclatura de compostos orgânicos. Uma vez que você também vai estar provavelmente entrando na universidade, se você fizer um curso de química, se você fizer um curso na área de farmácia, você vai ter que, nesse caso, compreender e também desenvolver conhecimento científico quanto à nomenclatura dos compostos, porque você também vai precisar, e no nosso dia a dia nós utilizamos, nós enxergamos também a nomenclatura desses compostos nos alimentos, a nomenclatura desses compostos estão também aí nos medicamentos, por isso é importante de você compreender e desenvolver conhecimento científico baseado na nomenclatura dos compostos orgânicos. O que é que a gente vai ver, pessoal? Nomenclatura, a princípio a gente já viu de alcanos, a gente vai ver de alcenos, alcinos, alcadianos e nós vamos concluir a nossa aula com nomenclatura de aromáticos. Após a nomenclatura de hidrocarbonetos, nós vamos ver as funções orgânicas, que também é importante para que você saiba e que o vestibular também ele vai cobrando o Enem, funções orgânicas. Provavelmente o seu vestibular ele não cobre nomenclatura de hidrocarboneto, mas você precisa compreender esse caso e desenvolver conhecimento científico em relação à nomenclatura dos compostos orgânicos. Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Daniel, sou professor de Química. Estamos de volta para mais uma aula de Química Orgânica. Pessoal, qual é o objetivo dessa aula? O objetivo dessa aula é nomear, nesse caso, demonstrar, perdão, como nomear alcenos de cadeia normal. Nas aulas anteriores, a gente aprendeu como nomear alcanos de cadeia normal. Hoje nós vamos ver sobre os alcenos e em seguida nós vamos ver sobre os alcinos, como é que a gente nomeia, nesse caso, alcinos de cadeia normal, assim como a gente vai ver alcenos de cadeia normal. Pessoal, a gente tem que também lembrar que quando a gente vai nomear uma cadeia, no caso hidrocarboneto, eu preciso saber o prefixo, eu preciso também saber o infixo e eu preciso saber o sufixo. O que é o prefixo, professor? O prefixo é a quantidade de carbono. Por exemplo, se numa cadeia normal eu tenho só um carbono, eu começo a nomear ela com o prefixo que é o médio, só tem um carbono. Se no caso a cadeia tiver 2 carbonos, começo a nomear ela com et, porque eu tenho 2 carbonos. Se eu tiver 3, prop, se eu tiver 4, but. Professor, no caso do exemplo 1, como é que a gente começa a nomear agora? No caso do exemplo 1, por que eu comecei com but? Porque o exemplo 1 ele tem 4 carbonos na sua cadeia. Só que para eu numerar essa cadeia, eu preciso levar em consideração um detalhe, que é essa dupla ligação que está bem aqui, que é uma insaturação. Você tem que lembrar que os alcenos são hidrocarboneto, nesse caso, de cadeias insaturadas, ou seja, ele possui uma dupla ligação. Então tem que levar em consideração essa dupla ligação e olhar em que extremidade, qual a localização ele se encontra. Se a gente for olhar essa dupla ligação, ela se encontra para a extremidade mais próxima do lado esquerdo. Então eu começo a numerar essa cadeia do lado esquerdo, pelo lado esquerdo.
porque a dupla ligação está para o lado esquerdo, mais próximo dessa extremidade daqui. Então começa a numerar assim, ó, número 1, considerando que esse é o carbono 1, esse aqui é o carbono 2, esse é o carbono 3 e esse é o carbono 4. Professor, por que eu tenho que nomear essa cadeia? Porque quando a gente for fazer a nomenclatura desse composto, a gente vai precisar desse número. Como assim? Olha, se a gente for olhar, a dupla ligação ela está entre o carbono 1 e o carbono 2. Quando eu for conferir a posição da dupla, lembrando você, não precisa você levar em consideração o número 1 e o número 2. O que você vai fazer? Você vai considerar entre o carbono 1 e o carbono 2 que a dupla está na posição 1. Professor, se a dupla estivesse aqui, ó, então ela ia estar na posição 2. Agora, se ela estivesse bem aqui, professor, nesse caso aqui, ela ia estar na posição 1, porque você ia começar a conferir do lado direito para o lado esquerdo. Então, nesse caso aqui, a dupla ela só pode ter duas posições, ou a posição 1 ou a posição 2. Nesse caso aqui, eu coloquei a dupla na posição 1. Então, eu preciso identificar na nomenclatura em qual posição se encontra essa dupla. Se encontra na posição 1. Então, vai ficar hífen 1, hífen de novo. Agora, eu vou ter que escrever, nesse caso, um infixo. Olha, qual seria um infixo para o alceno, pessoal? Sendo que o alceno ele tem uma dupla ligação. O infixo seria o en. Então, aqui, ó, eu tenho que escrever a palavra en. Por que eu estou escrevendo, nesse caso aí, a palavra en? Porque, nesse caso, o infixo, nesse caso aqui, na cadeia, existe uma dupla ligação. Se tem uma dupla ligação, nesse caso aí, o infixo é en. Como é um hidrocarboneto, eu também tenho que escrever o sufixo. Todo hidrocarboneto termina com a letra O. Então, aqui eu vou terminar com a letra O. Qual é o nome desse composto? But1N. O nome desse composto está de acordo com as regras da IUPAC, pessoal. O que é a IUPAC? A IUPAC ela é um órgão. Ela que vai dizer para mim como é que eu tenho que escrever, nesse caso aqui, a nomenclatura desse tipo de cadeia. Ela que me diz. Você tem que escrever dessa forma, que é a União Internacional de Química Pura Aplicada. Ela que vai nortear e dizer para mim que é dessa forma que eu tenho que escrever. Existe uma outra forma que você pode encontrar também no livro, que é a nomenclatura usual. É escrito dessa forma aqui, ó. É o buteno. Também você vai ver um buteno. Esse 1 você já sabe, porque ele fica na posição, a dupla está na posição 1. Mas nomenclatura IUPAC escrito dessa forma. Se eu olhar o exemplo 1 e o exemplo 2, pessoal, eles são exemplos iguais. O que foi que eu fiz? Eu só mudei a posição. Olha, se eu mudei a posição, isso quer dizer que o exemplo 2 também é o but1N. Então, qual seria o nome desse composto do exemplo 2? But1N, porque ele é o mesmo composto. Possa que no seu vestibular ele tente confundir, mas é o mesmo composto. O que foi que eu fiz? Eu só mudei a posição. Se a gente for fazer também conferir e colocar a numeração dos carbonos, tem que começar a numerar por aqui. 1, 2, 3 e 4. Se a gente for olhar, ele é o mesmo composto, só mudei a posição dele, então seria o but1N. Agora, qual é a diferença desse aqui? Olha, esse aqui ele tem 4 carbonos. Então, qual seria o prefixo? O prefixo é a quantidade de carbonos. Se é 4, nesse caso seria but. Agora, eu tenho que olhar qual é a posição que se encontra a dupla. Olha, aqui é a posição 1 e aqui é a posição 2. Então, quer dizer que a dupla se encontra na posição 2. Eu tenho que colocar hífen 2. Hífen de novo. Aí, agora, eu tenho que encontrar o infixo. O infixo eu já sei, porque existe uma dupla ligação, o infixo é en. Aí eu escrevo en. Como eu sei que é um hidrocarboneto, o sufixo vai ser O. Termina com a letra O. Qual seria o nome desse composto? But2N. Professor, existe uma outra forma de escrever? Existe, que é a nomenclatura usual.
que seria o 2, você vai ver também alguns livros, o 2-buteno. Pessoal, nós vamos ficar por aqui. A gente vai ver agora a nomenclatura de alcinos. Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula. Agora nós vamos dar continuidade falando sobre os alcinos. Depois dessa aula dos alcinos, nós vamos estar concluindo com os alcadianos. Qual é o objetivo dessa aula, pessoal? O objetivo dessa aula é demonstrar para você como é que a gente pode nomear os alcinos de cadeia, nesse caso normal. Depois a gente vai ver como é que a gente nomeia os alcinos de cadeia ramificada. Só lembrando mais uma vez para você, que a gente, quando for nomear, a gente precisa primeiro colocar o prefixo, que é a quantidade de carbono. Lembrando para você que quando eu tenho um carbono eu chamo de met, 2 carbono et, 3 carbono prop, 4 carbono but e assim por diante. Eu já tenho 6 carbono, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carbono. Então a gente tem que colocar primeiro o prefixo. O prefixo é a quantidade de carbono. Depois a gente nomeia com o infixo. A gente vai verificar nesse caso. Se for apenas ligações simples, o infixo vai ser AN. Se for dupla ligação, o infixo vai ser EN. E o infixo vai ser IN, quando eu tiver uma tripla ligação. E quando eu tiver 2 duplas, vai ser DIEN. Nesse caso, vai ser um alcadiano. O que a gente vai falar hoje é sobre os alcinos de cadeia normal, como a gente nomeia esse tipo de cadeia. A gente vai começar aqui, pessoal, fazendo quase igual ao que a gente fez com o alcino. A gente primeiro, nesse caso, tem que identificar aonde se encontra a insaturação. Olha, nesse caso, a tripla ligação, ela se encontra do lado direito da extremidade da cadeia carbônica. Então, eu começo a numerar pelo lado direito. Então, eu vou começar a numerar por esse carbono aqui, olha. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Olha, se eu tenho 5 carbonos nessa cadeia, eu vou olhar o prefixo. 5 carbono, o prefixo é pente. Então já começo a nomear com o prefixo. Eu vou escrever pente. Agora o que eu tenho que fazer? Identificar qual é a posição que se encontra a tripla ligação. Olha, se encontra na posição 1. E aqui, ó. Se encontra na posição 1, eu tenho que colocar o hífen, número 1, que é a posição que ela se encontra, hífen de novo. Agora eu tenho que escrever, nesse caso, o infixo. Como eu sei que tem uma tripla ligação, qual seria o infixo? IN. Eu vou escrever aqui, IN. Bom, como eu sei que o hidrocarboneto, todo hidrocarboneto termina com a letra O, eu escrevo a letra O porque no final eu tenho que escrever na nomenclatura o sufixo, que seria a letra O. Então termina com a letra O. Qual seria o nome desse composto? Pente-1-ino. Você pode ver também uma outra nomenclatura, que seria essa aqui, ó. O pentino. Professor, existe o 1-pentino? Existe. Nomenclatura IUPAC é a primeira. E a nomenclatura usual é a segunda. Como é que a gente nomeia agora o segundo exemplo? Olha, se você for olhar o segundo exemplo, ele não é muito semelhante com o primeiro. Aqui, nesse caso, eu coloquei a cadeia em forma de traço. Ou seja, o composto está na sua forma estrutural, na fórmula de traço. Aqui não, demonstra todos os carbonos, hidrogênio e as ligações. Aqui eu não estou demonstrando carbono e hidrogênio, mas eu sei que tem uma tripla ligação. Então, nesse caso, eu já sei que esse hidrocarboneto ele é um alcino. O que é que eu vou fazer? Eu vou tentar identificar qual é a posição que se encontra a tripla ligação para eu começar a numerar. Olha, se eu olhar a tripla ligação, ela está mais próxima do lado esquerdo do que do lado direito. Olha, se eu olhar posição 1, posição 2, posição 3. Se eu for olhar do lado direito, olha, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4.
Então a tripla ligação está mais próxima da extremidade do lado esquerdo. Então tem que começar a numerar do lado esquerdo. Então essa extremidade bem aqui é o carbono 1, aqui é o carbono 2, aqui é o carbono 3, aqui é o carbono 4, aqui é o carbono 5, aqui é o carbono 6 e aqui é o carbono 7. Então quantos carbonos tem essa cadeia? 7. Aí eu vou ter que escrever primeiro o prefixo, porque o prefixo é a quantidade de carbono. Então se eu tenho 7 carbonos, está bem aqui, ó, 7 carbono é hept. Aí eu vou escrever hept. Agora, pessoal, eu tenho que encontrar qual é a posição que se encontra a tripla ligação. Olha, a tripla ligação está na posição, olha, vamos conferir. 1, 2, 3. Então a tripla ligação está em que posição? Na posição 3. Então eu tenho que colocar hífen 3, hífen. Aí eu completo com um infixo, porque eu sei que nesse caso tem uma tripla ligação. Se tem uma tripla ligação, a gente escrever a palavra in. E eu termino com qual letra? Com a letra O, porque eu sei que é um hidrocarboneto. Nesse caso seria o sufixo. Aí eu teria o nome desse composto aqui, hept-3-ino. Você pode também ver 3-heptino. Existe também esse nome. Pode ser hept-3-ino ou 3-heptino, que é o nome usual. Esse daqui, nomenclatura e o PAC. Vamos olhar o exemplo 3. Olha. O exemplo 3, se você olhar, fica um pouco meio complicado você identificar a numeração de cada carbono. Mas você tem que olhar a tripla ligação, onde ela se encontra. A tripla ligação se encontra posição 1, posição 2, posição 3. Se a gente fosse fazer o inverso, eu tenho posição 1, 2, 3, 4, 5, 6. De cima para baixo vai dar posição 6, de baixo para cima vai dar posição 3. Então eu tenho que começar a numerar de baixo para cima. Então esse carbono aqui é o carbono 1, esse aqui é o carbono 2, esse é o 3, esse é o 4, esse aqui é o 5, esse é o 6, esse é o 7, esse é o 8 e esse é o carbono 9. Aqui, olha, nessa cadeia eu tenho quantos carbonos? 9. Então qual seria, nesse caso, o prefixo? Aqui, o prefixo é non. Então eu começo a escrever o prefixo com a quantidade de carbono que é 9, que é non. Agora eu vou colocar a posição que se encontra a tripla ligação. Está na posição 1, posição 2, está na posição 3. Então seria if, 3, hífen. Como eu sei que é um alcino porque tem uma tripla ligação, nesse caso aqui um infixo vai ser in. E eu termino com a letra O porque é um hidrocarboneto. Então vai ficar non 3 ino. Professor, existe outro nome? Existe o nome usual, que seria 3 non 3 nonino, que seria o nome desse composto. Nós vamos ficar por aqui, agora nós vamos ver sobre os alcadinos. Pessoal, estamos de volta aqui para a gente falar um pouco agora sobre os alcadinos, nomenclatura de alcadino. Bom, a gente já falou de nomenclatura de alcano, falamos da nomenclatura de alceno, você aprendeu. Falamos agora há pouco da nomenclatura de alcino. E por fim nós vamos falar da nomenclatura dos alcadinos, que geralmente são os que mais confundem os alunos. Bom, você já aprendeu que a gente tem que escrever primeiro o prefixo, depois o infixo e a gente conclui com o sufixo. Você já sabe que o prefixo é a quantidade de carbono, o infixo é, no caso, as ligações, que seriam ligações simples, dupla, tripla ou duas duplas, no caso do alcadino, que é o que a gente vai ver agora. Como é que a gente faz, nesse caso aí, a nomenclatura dos alcadinos? Bem semelhante à nomenclatura do alceno e semelhante à nomenclatura do alcino, só tem um problema. A gente precisa identificar as posições que ficam as duas duplas. Depois que a gente identificou, a gente numera a cadeia, aí fica muito mais fácil para a gente nomear. Bora fazer o primeiro exemplo para você entender. Olha, o primeiro exemplo, ele coloca aqui, ó, o exemplo 1. Se a gente observar, existe uma dupla aqui, ó,
no início da extremidade, existe uma dupla do outro lado da extremidade. Eu posso começar a conferir tanto desse lado quanto desse outro, porque as duplas elas estão nas extremidades. Eu posso começar por aqui, não vai fazer diferença. Eu também posso começar por aqui, a numerar que não vai fazer nenhuma diferença. Eu vou começar pelo lado esquerdo. Então, olha, eu vou numerar aqui esse carbono com o carbono 1, esse aqui o carbono 2, esse aqui o 3 e esse aqui o 4. Se eu fizesse o inverso, ia dar do mesmo jeito. Esse aqui ia ser o 1, esse aqui ia ser o 2, esse aqui ia ser o 3 e esse aqui ia ser o 4. E quando a gente fosse fazer a nomenclatura, ia dar do mesmo jeito, não ia dar nenhuma diferença. Então, o que a gente vai fazer agora, a princípio? A gente vai escrever o prefixo. Se tem 4 carbono, tá bem aqui, olha, 4 carbono é But. Então, eu vou escrever aqui But, 4 carbono. Bom, agora o que é que eu tenho que fazer, pessoal? Identificar quais são as posições da dupla, das duas duplas. Aqui eu tenho a posição 1, aqui a posição 2 e aqui a posição 3. Então, olha, aqui a posição 1 e aqui a posição 3. Isso quer dizer que as duplas estão na posição 1, vou até colocar em azul para diferenciar. Posição 1 e aqui é a posição 3. Quando eu for escrever aqui na nomenclatura, eu tenho que identificar posição 1 e posição 3. Como é que a gente identifica? A gente tem que colocar um tracinho. Primeira posição 1. Então seria 1, vírgula. Aí eu tenho que colocar a posição 3. 1,3. Como eu sei que é um alcadieno, qual seria o infixo? Dieno. Então, eu vou colocar tracinho dieno. Pronto, aí eu concluo a nomenclatura desse hidrocarboneto com o sufixo, que seria a letra O. Pronto. Então, qual seria o nome desse composto? But 1,3 dieno. Essa nomenclatura, não esqueça, que sempre a primeira nomenclatura que eu faço é a nomenclatura IUPAC. Mas existe também a nomenclatura usual. Qual seria, professor? Usual seria 1,3, assim. Aí eu ia escrever but, porque são 4 carbonos. Agora eu não posso escrever butadieno, então eu tenho que escrever butadieno. Veja que na primeira nomenclatura não tem a letra A. Eu omiti a letra A porque é a nomenclatura IUPAC. A nomenclatura usual eu tenho que colocar a letra A, que vai ficar 1,3 butadieno. O que é esse 1,3? São as posições que as duplas elas se encontram na cadeia. Vamos fazer aqui o segundo exemplo. O segundo exemplo, eu tenho uma dupla ligação bem aqui na extremidade, eu tenho uma dupla ligação lá pelo meio. Então, eu tenho que começar a conferir por essa dupla que está mais próxima da extremidade, que é essa que está do lado esquerdo. Então, esse aqui vai ser o carbono 1, esse aqui vai ser o 2, esse aqui é o 3, esse é o 4, esse é o 5, esse é o 6, esse é o 7. Isso quer dizer que essa cadeia tem quantos carbonos? 7. Então, qual seria o prefixo 7 carbono? Hept. Aí eu começo a escrever o prefixo, que seria hept. Aí eu dou um tracinho e vou identificar onde estão as duplas. A primeira dupla está aqui, ó. 1, posição 1. Aqui eu tenho a posição 2. Vou escrever aqui, que aqui é a posição 1. Eu tenho a posição 2, eu tenho a posição 3 e eu tenho a posição 4. Então aqui seria a posição 4. Como é que eu vou escrever aqui? Vou ter que escrever 1,4, porque está na posição 1 e na posição 4. Tracinho. Como eu sei que é um alcadieno, o infixo é dieno. E termina com qual letra, pessoal? Termina com a letra O, porque é um hidrocarboneto e o sufixo é o O. Qual seria o nome desse composto de acordo com a nomenclatura IUPAC? Hept 1,4 dieno.
Bora para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo é um pouquinho maior. Olha, veja, essa dupla ligação está mais próxima dessa extremidade do que essa dupla ligação do lado de lá. Então eu tenho que começar a conferir desse lado. Então fica assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha, veja que esse composto tem quantos carbonos? 8. Se tem 8, qual seria nesse caso o prefixo? Oct. Então eu começo a escrever oct. Aí eu coloco o tracinho porque eu preciso identificar as duplas. Posição. Olha, posição 1, posição 2. Então aqui é a posição 2. Né? Aí eu tenho aqui a posição 3, posição 4. Então quer dizer que essa dupla aqui está na posição 4. Pronto. Está na posição 2 e na posição 4. Como é que eu vou escrever? Vai ficar 2,4 tracinho. Aí eu já sei qual é o infixo, dieno. E termina com a letra O, porque é o hidrocarboneto. Qual seria o nome? Oct 2,4 dieno. Se eu fosse escrever o nome usual, ia ficar assim, ó. Octadieno. Estaria certo? Não, porque eu ainda tenho que identificar a posição das duplas. Então seria 2,4 octadieno. Como seria aqui o exemplo 2? Seria assim, 1,4 tracinho heptadieno. Aqui eu tenho o nome usual e o PAC, nome usual, nomenclatura e o PAC e o nome usual. Vamos só fazer uma atividade e a gente encerra para você entender esse conteúdo. E nas nossas próximas aulas a gente vai falar sobre nomenclatura de hidrocarboneto, nesse caso de cadeia ramificada. Olá pessoal, tudo de volta. Agora nós vamos fazer uma atividade que envolve, nesse caso aí, o que a gente já viu sobre nomenclatura de hidrocarboneto, nesse caso de cadeia normal. Nessa atividade, pessoal, a gente vai ver, além da gente fazer a nomenclatura, na verdade vai fazer o inverso. A questão, ela traz a nomenclatura e a gente tem que estar ali dando, né, a fórmula estrutural. A gente também pode fazer o inverso. Através da fórmula estrutural, eu posso dar o nome, e através do nome, eu posso também dar a fórmula estrutural. Geralmente o Enem, ele traz uma questão contextualizada. Nesse caso aqui eu trouxe a composição do gás natural, aí eu trouxe numa tabela. Veja que a composição do gás natural possui algumas substâncias e possui também uma porcentagem de gás de cada substância em volume por volume. Ele dá bem aqui do lado da tabela. O que é que a gente vai ter que fazer nessa questão? Primeiro ele pede o seguinte, ele diz, dê a fórmula estrutural dos hidrocarbonetos da tabela. A gente vai olhar dessas substâncias quais são o hidrocarboneto. E a partir daí eu tenho que dar a fórmula estrutural de cada uma. Vamos olhar para a primeira substância aqui. Ó. A primeira substância é o metano. Lembrando você que todo hidrocarboneto tem que ter carbono, hidrogênio e no final termina com qual letra? Com a letra O. Se a gente for olhar, todas essas substâncias terminam com a letra O. Essa termina com a letra O, essa também, essa aqui. Essa termina com a letra O, essa também e essa também. Agora, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que ir atrás do prefixo e tem que ir atrás do infixo. Se a gente souber o prefixo e o infixo, a gente já sabe quem são os hidrocarbonetos. Lembrando, prefixo é as quantidades de carbono e o infixo você sabe que são as ligações. Pode ter ligações simples, dupla, tripla ou duas duplas. Cada uma dessa tem um nome. Por exemplo, se eu tiver, no caso aí, o prefixo com um carbono, qual vai ser o nome? Met. Se eu tiver 2 carbonos,
vai ser et. Se eu tiver 3 carbono, vai ser prop. Se eu tiver 4 carbono, but. E assim por diante. Tem 5, 6, 7. Se eu tiver, por exemplo, um prefixo e depois eu tiver um infixo, eu tiver uma ligação simples, qual vai ser o infixo? An. Se eu tiver uma ligação dupla, qual vai ser o infixo? En. Se eu tiver uma ligação tripla, qual vai ser o infixo? In. Se eu tiver 2 duplas, de en. Agora, bora olhar para a questão. Se a gente olhar aqui, ó, eu tenho bem aqui, olha, met. Met é o prefixo. Se eu tenho met, eu tenho que ter quantos carbonos aí? Um só. Se eu olhar aqui, tem et. São quantos carbonos? 2. Se eu olhar aqui, tem próprio. São 3 carbonos. E se eu olhar aqui, tem but. São 4 carbonos. Então aqui, olha, eu tenho 1 carbono, aqui eu tenho 2 carbonos, e aqui eu tenho 3 carbonos, e aqui eu tenho quantos carbonos? 4. Professor, aqui não tem, nesse nome, nenhum daqueles infixos. Então quer dizer que esse cara aqui, ó, o nitrogênio, ele não é um hidrocarboneto. E nem um gás carbônico também não é um hidrocarboneto. Eles não são hidrocarbonetos. Quais são os hidrocarbonetos? O metano, o etano, o propano e o butano. Pronto. Eu identifiquei quais são os hidrocarbonetos. Agora eu posso dar a fórmula estrutural dos hidrocarbonetos. Qual seria a fórmula estrutural do metano, pessoal? Quantos carbonos o metano tem? 1. Esse eu tenho 1 carbono. Vou dar aqui do primeiro exemplo, tá? Que é do metano. Qual seria a forma estrutural dele? Eu tenho 1 carbono só. Lembrando que o carbono ele é tetravalente. Então eu preciso ter quantos hidrogênios ao redor dele? 4 hidrogênios eu tenho que ter ao redor dele. Como eu tenho só ligações simples, por isso que eu tenho prefixo e o infixo é an. Eu só tenho ligações simples. Só que nesse caso as ligações simples não estão entre carbono, tem entre carbono e hidrogênio. Isso é uma exceção. O metano ele é uma exceção. Mas ele tem que terminar com a letra O, porque ele é um hidrocarboneto. Então essa é a fórmula estrutural de quem? Do metano. Agora vamos ver a fórmula estrutural do etano. Olha, o etano tem quantos carbonos? 2. Eu vou escrever os 2 carbonos. 1, tracinho, outro carbono. Tem 2. Olha, cada carbono desse aqui, ele tem que fazer ligações simples com os hidrogênios. Eu sei que tem que ter uma ligação simples entre um carbono e outro. Por quê? Porque o etano, ele tem um infixo an. Ele não tem uma dupla ligação, ele tem que ter simples ligações. Então, entre carbono, tem que ter simples ligações. Aqui eu coloquei a simples ligação. Essa forma estrutural que eu estou fazendo aqui é do etano. Bom, aqui agora a gente tem a fórmula estrutural do etano. Aí eu tenho 2 carbono, se a gente for olhar, ligações simples, 2 carbono, a gente sabe que o prefixo seria et. Como eu tenho só ligações simples, o infixo seria an. Eu termino com o sufixo, com a letra O, porque é um hidrocarboneto. Então, aqui eu tenho o etano, pessoal. Et, que seria, nesse caso, o prefixo an, que eu só tenho ligações simples entre carbono. Termino com a letra O, porque é um hidrocarboneto. Bom, agora vamos fazer a forma estrutural do propano e do butano. Vamos fazer aqui do lado. Vou apagar isso aqui. A gente faz um por um. Vamos fazer agora do propano. Olha, propano, pessoal, eu tenho prop. Prop, nesse caso aí, é o prefixo. São quantos carbonos? 3. Eu vou desenhar os 3 carbonos. 1, ligações simples. 2, ligações simples. 3. Professor, por que o senhor já colocou as ligações simples? Porque, olha, aqui eu tenho o prefixo e eu tenho o infixo, que é an. Então, eu só tenho ligações simples entre carbono. O que é que eu faço depois? Eu vou completar com o hidrogênio. Então, aqui seria H3, aqui seria H3, e aqui, olha, como eu tenho só 2 ligações com carbono, faltam 2 hidrogênios. Eu
posso colocar um hidrogênio para cima e o outro hidrogênio para baixo. Aqui eu tenho a fórmula estrutural de quem? Do propano. Agora vamos fazer a última fórmula estrutural, que é do butano. O butano são quantos carbonos? 4 carbonos. Eu posso começar escrevendo os 4 carbonos no espaço. 1, 2, 3, 4 carbonos. Aí eu já sei que eu tenho um prefixo, que é but, 4 carbono, e eu tenho um infixo, que é an. Então só tenho ligações simples entre carbonos. O que é que a gente faz agora? A gente completa com hidrogênio. Esse primeiro carbono ele só tem uma ligação, então falta 3 hidrogênios aqui. Do outro lado da extremidade faltam 3 hidrogênios. Quantos hidrogênios falta nesse carbono aqui? Falta 2 só, porque eu já tenho uma ligação aqui e essa ligação com outro carbono. Então falta um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui. E esse aqui também é igual, falta um hidrogênio aqui. E esse falta o outro hidrogênio aqui. Pronto, aí eu já tenho a forma estrutural, a gente já viu, do metano, do etano, do propano. E por fim do butano, porque ele quer apenas a forma estrutural dos hidrocarbonetos. Professor, qual seria, no caso, a fórmula do nitrogênio e qual seria a fórmula do gás carbônico? A gente pode representar dessa forma aqui. Ó. No caso do gás nitrogênio, eu posso representar assim. Ó. N tripla N. Isso aqui você aprendeu lá no primeiro ano, quando você viu ligações químicas, que são as ligações covalentes entre não metais. Eu tenho nitrogênio e o nitrogênio. Essa é a fórmula estrutural do gás nitrogênio, que é representado por essa fórmula molecular, que é o N2, que é o gás nitrogênio. Aqui eu tenho o gás carbônico. Lembrando que o gás carbônico, a fórmula molecular é o CO2. Como seria então a forma estrutural do gás carbônico? Seria C, dupla O, dupla O. Essa é a forma estrutural, nesse caso, do gás carbônico, e aqui a forma estrutural do gás nitrogênio. Pronto. Agora a gente vai para a última questão, que ele diz qual é a porcentagem em volume de substâncias orgânicas na amostra de gás natural. Olha, o gás nitrogênio, pessoal, ele não é uma substância orgânica. E nem esse outro gás aqui, que é o gás carbônico. O gás nitrogênio e o gás carbônico não são, nesse caso, substâncias orgânicas. Embora o gás carbônico tenha um carbono, mas ele não é uma substância orgânica. As substâncias orgânicas, todas em geral, têm carbono. No caso do dióxido de carbono, ele é um óxido. E aqui eu tenho o gás, que é um gás nitrogênio. Então, nesse caso aqui, esses dois não são substâncias orgânicas. Aí, olha, eu vou separar. O nitrogênio, o gás nitrogênio e o gás carbônico não são substâncias orgânicas. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que somar esses volumes aqui, ó, que é do butano, do propano, do etano e do metano. Somando esses volumes, eu tenho exatamente a porcentagem de gás, nesse caso, na amostra de gás natural. Basta somar tudo. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer somatório. Agora, somando tudo, vai dar assim. Eu vou somar 90,40 mais 7,51 mais 1,11 mais 0,03. Eu vou somar aqui em cima, eu dou o resultado aqui embaixo. Bora somar aqui, 90,40 mais 7,51 mais 1,11 e mais 0,03. Vamos somar, olha, 3 mais 1 dá 4, mais 1 dá 5. 4 mais 5 dá 9, mais 1 dá 10. Vai 1 aqui, ó. Aí 1 mais 7 dá 8, mais 1 dá 9. E abaixo 9, aí eu ponho a vírgula, vai dar quanto? 99,05. Ele está perguntando qual é a porcentagem em volume de substâncias orgânicas na amostra de gás natural. A resposta, nesse caso, seria
99,05% eu tenho na amostra dessa composição de gás natural de substâncias orgânicas. Vou ficar por aqui. Espero ter ajudado você nesse conteúdo. Nas próximas aulas nós vamos estar resolvendo mais exercícios e espero também uma atividade que a gente vai estar passando para você, para que você venha estar, né, também fazendo com mais facilidade, né, as questões que envolvem os hidrocarbonetos.